bem com vocês? Estou hidratando para poder falar dessa série que cada vez que a gente assiste um episódio tem que estar com uma garrafinha de água do lado para falar de Kim Porsche e assistir Kim Porsche. Eu sou a Andréia e esse é o Resenhando com Guabi, o canal que a gente faz as reviews dos BLs mais comentados do momento, traz dicas de doramas e comenta tudo o que está acontecendo no mundo dos BLs e doramas. Tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei, fazer uma análise crítica desses 3 últimos episódios de Kim Porsche. Como eu estava internada, vocês sabem, eu não consegui pôr vídeo toda semana. Então eu quero fazer um resumão desses episódios, o que eu achei de vários pontos interessantes desses episódios. Primeiramente, a série tá muito boa mesmo. A gente não tem o que falar de Kim Porsche, ela tá sendo muito bem produzida. Tá de parabéns, é uma série incrível que te prende mesmo e te conquista, não tem o que a gente reclamar de Kim Porsche. Mas esses episódios vêm mostrando muito como eles também estão quebrando alguns parâmetros que acontecem em BLs e doramas. E no episódio 6, eu achei muito interessante, que é o episódio que começa com o Kim e com o Porsche perdido na floresta. Então a gente vai comentar sobre esse episódio primeiro. Só não esquece que você que gosta de ver as reviews, gosta aqui do canal, deixa o like. Eu preciso muito que vocês deixem um like. O like é importantíssimo pra mim, pro YouTube ver que os vídeos têm relevância, ajuda na monetização. Então deixa bastante o like, se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo pra se tornar resenheiro se é o seu primeiro vídeo. Você caiu aqui de paraquedas porque gosta de Kim Porsche e quer saber o que eu tô falando de Kim Porsche, então já se inscreve aqui porque eu sempre vou trazer review. E compartilha muito vídeo com seus amigos, compartilha pra ajudar o canal a continuar crescendo. Tudo bem, resenheiros? Eu preciso da ajuda de vocês, além do que vocês já me ajudam. Certo, resenheiros? Então, esse episódio 6, foi interessante que a gente viu eles perdidos. E a gente pode ver um pouco da realidade que é a vida do Kim. Algumas pessoas falaram que ele estava muito bobo. Eu não acho, eu acho que realmente o Kim, ele cresceu dentro daquele círculo fechado da máfia. Ele não teve uma vida normal, digamos assim, dele brincar, dele sair, ele não consegue nem pescar um peixe sozinho, precisou o Porsche ensinar ele. Foi muito bonito ver a alegria dele conseguindo pegar o peixe, ele, deixa eu pegar mais, parecia uma criança. Foi legal ele tentando acender o fogo e ir embora. Eu falei, nossa, Porsche, você é escoteiro? Tinha isqueiro, tinha canivete, tinha tudo com o Porsche. E começa o episódio com os dois perdidos, cada um querendo ir para um lado, e eles acabam tendo uma briga ali, tirando para o ímpar, e não dá certo, o Porsche perde, não aceita que perdeu, eles acabam brigando e rolam um barranco abaixo e caem no rio. E aí o Porsche fala que ele sabia que tinha água perto porque ele estava escutando, ele que achou a água. Eles ficam felizes, bebem água, tudo, e continuam a caminhada deles para sair do local. Eles acham um caminhão velho, dormem nesse caminhão, é onde o Kim tenta fazer uma fogueira, mas ele não consegue. Toda hora ele fica falando que ele é o mestre, ele e o fogo são uma pessoa só, e não consegue. E aí o Porsche tira um isqueiro do bolso e acende a fogueira. Eles começam a conversar e durante a conversa, o Porsche fala que ele sempre quis, o sonho dele é montar um bar na praia, pra ficar bem com o irmão dele, assim, ele acorda na hora que ele quer, abre o bar na hora que ele quer e vive a vida dele feliz com o irmão dele. E o Porsche faz o Kim se abrir pra ele, que é uma coisa que o Kim não costuma fazer, mas ele faz. Ele fala pra ele que se ele não tivesse a responsabilidade com a família, de ser o chefe da família agora, da máfia, ele queria ser cantor. E aí ele fala que às vezes ele acha que o Tan finge que está abalado psicologicamente para ele não ter que carregar a carga de ser o responsável pela máfia, entendeu? Mas o Porsche diz pra ele que não acredita que seja isso, porque o Porsche explica que quando os pais dele sofreram um acidente de carro, no qual ele perdeu os pais, ele estava junto com os pais e ele ficou abalado, ele ficou sem falar por muito tempo e aquela parte do acidente sumiu da memória dele. Que é o que eu falei pra vocês, como o Porsche estava no acidente, o pai do Kim espera conseguir alguma coisa do Porsche, que era algo que o pai do Porsche sabia, ou tinha, que era dele, ou que ele tem interesse. Que esse velho tá muito bom demais, esse caquético com o Porsche, e ele tem algum interesse. Essa bondade dele não é só porque ele é um idoso bonzinho. Mentira, não caiam nessa, tá? E aí, ele faz o Kim cantar. O Kim não canta tão mal, mas também não canta maravilhosamente bem. Tá? Digamos assim, ele não é um desafinado total, mas também ele não chega aos pés de grandes cantores que a gente conhece.
entendeu? Mas ele canta bem até. Aí o Porsche dá risada dele e eles ficam ali se divertindo. No outro dia, eles estão na cachoeira tomando banho, rola um crime entre os dois se beijam, só que aí o Kim acaba cortando o beijo e sai. A gente vai entender mais pra frente o porquê que ele fez isso. Na hora eu falei, nossa Kim, você tá fugindo do bebê, você tá apaixonado? E depois a gente entende. E eles continuam caminhando, e aí o Porsche começa a escutar alguém chamar eles. Chamar ele, na verdade. E aí ele vai pular de um barranco no outro, que no meio desse barranco tem um buraco com várias pedras. E aí ele não avisa o Porsche, ele simplesmente pula. E no que ele pula, eles dois acabam caindo neste barranco. E os seguranças do Kim estão procurando ele. E eles dois caem neste buraco. E eles tentam sair e eles acabam discutindo. O Porsche fala que é culpa dele, e ele fala que é culpa do Porsche, e aí vai nisso. Só que aí eles acabam tendo uma conversa séria. O Kim fala pro Porsche, desculpa. Aí o Porsche fala assim, do quê? Ele me perdoa. Ele, mas sobre o quê? Aí ele fala, sobre aquela noite. E é aí que eu falo pra vocês que foi um ponto interessante da série. Que ele fala assim, eu nunca ultrapassei nenhum limite, eu nunca ultrapassei a linha com nenhum subordinado meu, como eu fiz naquela noite. Que foi a noite que o Porsche foi dopado pelo Vegas e rolou a primeira noite dos dois. Ele fala assim, eu nunca fiz isso e eu sinto muito. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Aí o Porsche fala pra ele assim que o Kim ainda fala, eu não sei como reagir, como tratar você. E o Porsche fala pra ele a mesma coisa. Ele fala assim, nunca ninguém ultrapassou essa linha comigo. Que até aí ele era hétero, né? Ele fala assim, eu nunca tive isso e eu também não sei como reagir. Mas não se preocupa, que eu já te perdoei há muito tempo. Relaxa, ele fala pra ele. Aí ele fala, mas isso não é certo. Então, o que eu achei mais interessante nesse papo dos dois eles tiram aquele estigma de que romantizou o momento dos dois. Não foi romântico. Tá, a gente achou interessante a cena, bonita e tal, mas não é romântico. Até porque, como a gente sabe, o Porsche não estava realmente nos seus sentidos. Ele estava alterado. E é o que eu falo sempre pra vocês. Algumas palavras aqui eu tenho que tomar cuidado, algumas cenas eu não vou poder entrar em detalhes, porque senão eu perco a monetização do canal, certo? Mas a gente sabe muito bem, a partir do momento que a pessoa não está ciente, não está consciente e tendo a sua própria vontade para ter qualquer tipo de relação com a outra, isso está sendo tirar proveito dessa situação. Então é por isso que eu falo que eu não gosto do Vegas, porque ele tira proveito da situação. Ele queria se aproveitar do Porsche no momento em que o Porsche não estava conseguindo nem falar. E eu achei interessante o Kim falar isso. Eu vejo muita gente romantizando isso e eu acho muito que as escritoras das novel, eu falo as escritoras das novel, já deveria sim, na época que a gente vive, já deveria ter tido aquele clique e falado, não, isso não é uma coisa para se ter num livro e nem numa série. Isso não é algo normal, isso não é bonito. Ah, mas André, a cultura da Ásia é essa. Na cultura da Ásia, essa questão de eu aproveitar da pessoa, não importa a situação, com vontade ou contra vontade, que vocês sabem do que eu tô falando, é assim. Não, gente. É uma cultura deles que já tem que acabar, que eles vivem lutando para acabar com isso. As mulheres lutam contra isso, os homens lutam contra isso, porque isso já tem que ser acabado. Não existe, não é normal isso. Isso não acontece só lá, isso acontece na Índia, acontece no Marrocos. São países que ainda têm essa mentalidade. E eu acho pior as pessoas shippar e dar muito hype pra esse tipo de cena. Isso aconteceu em History 4. Se vocês puxar os vídeos que eu já tenho aqui no canal, vocês vão ver que eu falo isso de lá. Eu não gosto de Love by Chance. Exatamente um personagem de Love by Chance que acontece isso com ele. Eu fico pra morrer quando as pessoas shipparam e falaram que queriam uma série daquele casal. Eu não gosto do casal lá de History 4. Não tem Moraine e o Wilson. O outro. Que ele bolou um plano mirabolante durante anos, juntou dinheiro, investiu dinheiro, ganhou dinheiro para ter uma estabilidade financeira, planejou o aniversário com o irmão dele, planejou embebedar o irmão. André, eles não são irmãos. Não interessa, gente, eles não têm o mesmo sangue. Eles cresceram como irmãos. Os pais se casaram e criaram os dois como filhos. Então, irmãos de criação. Entendeu? Não interessa. Então, eles são irmãos de criação. E aí ele fez esse plano mirabolante, embebedou ele, se aproveitou dele. E o rapaz no outro dia achou que a culpa era dele por ele ser o mais velho.
Você tá entendendo? Então, eu não concordo com isso, e eu não concordo com isso. E eu acho que esse diálogo entre o Kim e o Porsche foi uma coisa muito, muito positiva pra série. Porque a série é uma novel tóxica, realmente. A novel Kim Porsche, ela é bem tóxica. Então, eu acho interessante eles terem colocado esse ponto positivo na série. Não, isso não foi legal. O que eu fiz não foi legal. Eu não estou me sentindo bem com o que eu fiz. Ele falou. Eu achei muito bom ele expor isso. Pra quebrar essa coisa de que foi romântico. Não, não foi. Ah, ele estava bêbado, mas foi romântico. Não foi romântico. Aí eu tenho certeza que alguém vai comentar aqui no vídeo. Mas você fala que Max e tu lá em Corny Knock foi legal. Mas os dois estavam bêbados. Os dois estavam bêbados. Nenhum dos dois. Não foi um estava consciente e o outro não. Os dois estavam bêbados e no embalo da bebida ali rolou. É diferente. Eu tô falando quando a pessoa está alcoolizada ou de qualquer outro tipo de substância e ela não sabe. E a outra pessoa está consciente, não usa sã, sem nada. Ir até o fim com aquela situação com a pessoa, sabendo que a pessoa, naquele momento, ela não sabe nem entendendo, muitas vezes, o que tá acontecendo. Entendeu? Aí eles continuam conversando, o Porsche fala pra ele esquecer isso, que tá tudo bem, e eles decidem ter uma ideia, o Porsche tem uma ideia de como eles saírem dali. Que um dos dois tem que, tirar a mão e subir pedir ajuda. Aí os dois faz para o ímpar pra ver quem que vai fazer isso, quem perde é o Porsche. Ele dá o canivete pro Kim, fica esperando, ele dá um na mão dele. Só que aí o Kim simplesmente abre a algema, ele fala, você sabia como abrir? Ele, sim, todo mundo da minha equipe sabe, não sei como é que você não sabe. E aí o Kim fala que sabe como sair dali. E arranca umas pedras que estavam tampando uma passagem e eles saem. A hora que eles saem, o Kim fala pra ele ir embora e montar o bar dele com o irmão dele e viver feliz. Aí ele fala, por que você tá fazendo isso? Ele fala, eu vou falar que você não sobreviveu. Ele fala, mas por quê? Aí ele fala, não sei, pode ser por aquela noite eu me sinto culpado. Como pode ser porque você tentou sacrificar sua mão por mim? Ou simplesmente porque eu gosto de te ver feliz e quero você feliz. Então vai. Aí o Porsche anda um pouquinho e volta e beija o Kim e abraça ele bem forte e vai embora. E aí o Kim tá ali triste, nessa hora aparece dois capangas atirando nele. Ele se esconde atrás de uma pedra. O Porsche volta e começa a derrubar os caras, acaba derrubando os dois. Vem um terceiro que vai atirar no Porsche, mas o Kim entra na frente e leva o tiro. E aí os seguranças do Kim já aparecem e salva ele. Aí acaba o episódio nisso. Só que aí a gente teve um pedacinho que chama History Especial, que foi mostrando o Porsche indo visitar o Kim no hospital. O Tan ainda faz uma piada com ele, falando que o Kim tava mal, depois tira sarro da cara dele. E aí ele entra e vê como que ele tá. Os dois conversam, ele acaba deitando na cama com o Kim. É um momento muito bonito dos dois, eles dormem ali abraçadinho. Já no episódio 7, a gente vê que o Porsche... O Pete tá num cassino tentando pegar um dos caras pra descobrir informação, pra saber quem que estava tentando matar o Kim. E aí quem aparece lá é o Vegas, ajuda eles a descobrir a informação. E o Vegas dá ideia pro pai do Kim, como o Kim está doente, ainda está lesionado, ele vai fazer esse plano de descobrir quem foi. Mas na verdade eu acho que ele só quer tirar um concorrente da parada, porque eu acho que quem armou pro Kim, quem tá querendo eliminar o Kim, na minha cabeça ainda é o Vegas. Ninguém tira isso da minha cabeça, tá? Aí ele fala pro Porsche que eles decidiram fazer esse plano e que o Vegas exigiu que o Porsche ajude ele. Aí o Porsche até se assusta, mas o Kim disse que ele disse que não. Só que o caquético do pai dele, ele ainda falou, o caquético do meu pai deu a ordem. Quando o caquético dá a ordem, eu não posso ir contra caquético. Ele fala o nome do pai dele, tá, gente? E aí o Porsche fala pra ele que tá tudo bem, ele entende. Só que ele fala pra ele assim, que se eles forem bem nessa missão, o Kim vai ficar conhecido como um fracasso e um perdedor. Mas se eles falhar nessa missão, todos eles podem não sobreviver. E pela primeira vez em anos, ele torce para que o Vegas se dê bem numa missão. Porque ele precisa que o Porsche volte para ele. Aí o Porsche fala, por que ele tá fazendo isso? Ele fala, porque ele quer tudo que me pertence. Tecnicamente, o Porsche não te pertence. Você poderia estar dizendo, ele quer tudo, todas as pessoas que estão comigo. É diferente. Pertencer, não que ele não é objeto. Mas a gente entendeu o que você quis dizer.
E aí o Porsche garante, promete que vai ficar bem, que vai voltar pra ele. E vai encontrar o meliante do Vegas. Quando ele chega lá, o Vegas todo feliz porque encontrou que o Porsche vai trabalhar com ele, porque ele já tinha um plano, ele achava que o Porsche ia sozinho, então ele bolou algum plano de fazer alguma coisa com o Porsche ali, tá? Porque eu não esqueço a frase que ele disse, que ele ia marcar o Porsche de uma forma que o Kim jamais ia esquecer. Então ele ainda tem esse plano na cabeça, gente. Só que ele cai do cavalo porque vai o Pete e o Army junto com o Porsche. Eu shippo muito a amizade do Pete com o Porsche. E o Army também, tá? Porque o Army vive grudado nos dois. E aí eles vão, ele mostra todo lugar, faz uma mesa com a comida e serve bebida pra eles. E o Porsche vê uma moto na frente da casa, que essa moto, pelo menos na novel, é a moto que era do Porsche, que ele teve que vender. E aí o Vegas foi lá, comprou, reformou. E aí o Vegas disse que se ele for bem se ele for muito bem nessa missão, ele vai dar essa moto pra ele. O Porsche fica feliz porque ele gosta de moto. E ele vai visitar o Kim no outro dia. Aí a enfermeira diz que o Kim já tá bem, que só vai tomar esse soro e tá bem. Aí a enfermeira sai e ele fala assim, como que você tá? O Kim pergunta, não melhor do que você. Ele, do que você tá falando? Aí ele fala assim, eu tô sabendo que eles fizeram um almoço pra você, até te levaram pra beber. Aí o Porsche fala assim pra ele, foi o Pete que te contou? Você vê como que você sabe quem é o fofoqueiro da história. Ele fala, foi o Pete que te contou? Aí ele, não importa, ele foi o Pete, né? Ele fala, isso, ele é muito bom. Ele começa a provocar ele. Ele trata os seus funcionários como se fossem amigos. Você acredita que ele falou que se eu for bem na missão, ele vai me dar uma moto e a moto é grande? Aí o Kim fica bravo e fala, o quê? Ele quer você como guarda-costa ou como esposa? Aí o Porsche dá uma risadinha e fala assim, você só quer saber mesmo ou você tá com ciúme? E aí vem o Vegas, antes mesmo que ele responda, entra o empata love dos outros, garoto chato, esse meliante. Ele entra e fala pra ele que ele precisa do Porsche. Aí o Kim tá bravo e fala, ué, ele não tá trabalhando pra você agora? Você que decide. E aí o Porsche sai com ele. Aí o Porsche fala assim que não entende o Kim. Ele fala assim, Aí Chernobyl, que é o Vegas, fala assim pra ele. Ele é assim, ele nunca muda. Aí isso é por causa do que aconteceu. Aí o Porsche fala pra ele, mas que tanto todo mundo fala que aconteceu e eu não sei. Ele fala, não, ele tinha um namorado, o Kim tinha um namorado chamado Tawan. E esse namorado, ele era muito bom no começo, só que ele começou a ficar paranoico, é o que ele conta. E essa paranoia, ele achou que ele era um agente duplo, que ia trair ele, e ele acabou. Aí o Porsche fala, tá, e aí ele se terminou e ele ficou frio desse jeito. Ele fala, não, ele atirou nele até a morte. Aí o Porsche fica assustado. E aí Chernobyl sai dando um sorrisinho, tipo, eu consegui o que eu queria. Plantei a sementinha da dúvida em você. E ele sai. Aí eles vão para uma missão, eles pegam um cara que eles precisam de uma informação, como chegar no chefe dele. E armar uma cilada para chegar no chefe. Aí eles voltam para casa do Vegas, e lá na casa do Vegas eles estão conversando, e o Pete segue o Vegas tá indo para uma ala separada da casa, o Pete segue ele, só que o Vegas pega ele no caminho, e ele joga uma desculpa de que ele se perdeu, e o Vegas leva ele pro quarto dele. E aí a gente vê o Porsche ligando pro Kim, que ele quer que o Kim dê palavras de incentivo, dê boa sorte, porque ele vai pra missão no outro dia. E o Kim desliga o telefone e ele fica bravo. Só que aí o Kim chega, ele fala, o que você tá fazendo aqui? Ele, eu escapei, você é burro? Fala, o que você vai fazer aqui? Ele fala assim que ele foi levar um presente pra ele. E aí ele dá uma arma pra ele, ele fala que é a arma da sorte. Que essa arma vai dar sorte pra ele. Aí ele fala, você tá me dando? Como você sabe que eu vou cuidar bem dela? Aí ele fala assim, eu não tô te dando, eu estou te emprestando. Quando você acabar a missão, eu quero ela de volta. E você também. Aí ele fala, aí o Kim fala, eu tenho outro presente pra você. Pega a mão do Porsche, coloca na virilha dele e fala assim, essa aqui é pra você. Aí o Porsche fala assim, essa aqui eu tenho que devolver também, essa arma? Porque antes você me deu uma arma de bolsa, agora você tá me dando uma Magnum, eu tenho que devolver? Aí ele fala, só depois que você usar umas 3 ou 4 vezes. E aí os dois ficam ali flertando, só que aí tem um momento que o Kim fica sério e fala que o Porsche precisa voltar pra ele. E o Porsche promete que vai voltar. E aí ele vai ter um momento tão bonito dos dois. Ele dá um beijo na testa do Porsche e fica assim, rosto com rosto, sabe, pensativo. É muito bonito esse momento. No outro dia, o Porsche vai pra essa missão. E na missão eles conseguem eliminar, dá um tiroteio lá, bala pra tudo que é lado, tiro, porrada de bomba, que só, meu Deus. E aí teve gente que shippou uma cena em que o Vegas cai em cima do Porsche, atirando pra lá e pra cá.
Eu não gostei nada não, porque eu não gosto do Vegas. Não adianta, não gosto, não gosto, não gosto. Uma pessoa até veio criticar eu na minha rede social porque eu não gosto do Vegas. Paciência, amor, minha opinião. Não gosto, tá? Aí eles chiparam, eles ganharam, conseguiram eliminar o homem. Aí eles estão comemorando, fazendo uma festa. Só que eu acho, tá? Que tanto o Porsche quanto o Pete e o Armin estavam fingindo que estavam alcoolizados. Porque eles fingiam que estavam ficando embriagados, mas toda hora o Porsche tava prestando atenção, o Pete tava de zóio no Porsche, e aí o Kim liga pro Pete pra saber o que ele tá fazendo. E o Porsche tá conversando com o Vegas, e aí o Pete fica assim, seu Kim, o Porsche tá rindo. Seu Kim, eles estão trocando olhares. Seu Kim, o Porsche tá tímido. Seu Kim, ele pegou na mão do Porsche, ele fica assim. E aí tem uma hora que ele perde os dois de vista e o Kim desliga o telefone. Aí o Vegas, ele fala assim pro Porsche ir trabalhar com ele. Aí o Porsche fala, eu? Ele, é. Ele, mas é o nosso primeiro trabalho junto? Ele fala, mas vem trabalhar comigo, eu conheço. Eu confio nas pessoas que trabalham comigo. Aí o Porsche faz, aí ele fala assim, aqui você vai fazer o que você quiser. Inclusive, você pode ter o seu barzinho, montar o seu bar na praia. Aí o Porsche se assusta, porque tipo, ele fala, como você sabe disso? Porque ele falou isso só pro Kim. Aí ele fala assim, quando eu tô interessado em uma pessoa, eu sei tudo sobre ela. Eu ficaria com medo, Porsche. Ele derruba a bebida no Porsche e fala pro Porsche assim, que o Porsche tá todo lá, parecendo que tá bem embriagado. Ele fala pro Porsche que o Porsche precisa tomar ar. Só que em vez de levar o Porsche pra fora, ele leva o Porsche pro banheiro. Aí lá ele tira a camisa do Porsche, que até o momento ele aparentemente está embriagado. Mas depois a gente viu que não tava não, tá? Ou é o Kim que sara a cachaça dos outros em minutos, porque ele não tava da hora que o Kim chega. E aí ele tenta beijar o Porsche na marra de novo. Aí o Porsche tenta empurrar ele. E aí nessa hora o Kim entra, dá um soco no Vegas e fala pra ele, aponta uma arma e fala, tá vendo esse anel? Dá o fora daqui. E ele sai, ele manda todo mundo sair. Aí ele chega perto do Porsche, dá um tapa na hora da cara dele e fala assim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Aí o Porsche empurra ele e fala, você não confia em mim? Aí ele fala, o que você tá fazendo? Aí ele fala, o que que é? Você vai atirar em mim igual você atirou no seu ex? Isso pro Kim. Nossa, é um balde de água fria. Ele fica chocado com o que ele falou. Aí ele chega perto do Porsche e fala assim, eu não sabia que você era tão bitch desse jeito. Vocês sabem o que quer dizer bitch, que eu não posso falar aqui no canal, né? Porque senão já vi minha monetização. Aí o Porsche dá um tabefe na orelha dele e fala assim, eu não devia ter me apaixonado por um cara lixo que nem você. E vai sair. Só que aí o Kim segura ele, prensa ele no espelho e fala pra ele, me desculpa. Sinto muito. E aí dá um cheiro no cangote do Porsche. Porsche já começa a perdoar. Ele dá um beijinho no peito, Porsche já tá perdoando. Beijou o Porsche, Porsche já perdoou. Já acabou a briga. E aí os dois faz mão na mão, mão naquilo, aquilo na mão. Eu não posso... Já expliquei pra vocês já em outro vídeo. Kim Porsche tem muitas cenas hot. Só que eu não posso falar cenas detalhadamente no canal, porque o YouTube vai... Primeiro, é capaz dele bloquear o vídeo, vocês não conseguirem assistir. Segundo, é capaz de eu perder minha monetização. Então fica meio difícil eu entrar em detalhes. Mas pelos barulhos que acontecem na cena, e o Kim falando Porsche, 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 vocês imaginam o que acontece, né, gente? Eles estão mão na mão, tá? É mão com mão ali. E aí, acaba nisso esse episódio. No episódio 8, a gente já vê os dois acordando no maior love, eles brincando, tudo, apaixonado na cama, bate na porta, é o Pete. Aí o Porsche tem que se trocar rapidinho, e o Pete fala pra ele assim, nossa, o que você tá fazendo aqui tão cedo? Aí o Kim fala que chamou ele pra castigar ele pela noite passada. Aí o Porsche tá na porta e o Pete pergunta assim, Porsche, ele, oi, foi muito duro o castigo? Aí o Porsche fala assim, nossa, duro, hein? Só que o Pete, ai, doce ingenuidade, meu Deus, como o Pete é ingênuo. Aí ele fala assim, coitado, eu tô preocupado com você. Aí ele foi a noite inteira, tô até com a perna bamba. Aí o Pete fala, eu vou torcer por você. E sai. E aí o Kim fica dando risada. O Kim sabe do que o Porsche tava falando, tadinho. O inocente da história foi o Pete. Aí o Porsche pega um pedaço de pão e vem engateando assim por debaixo da coberta. Chega em cima do Kim, fala que o pão é macio e cheiroso. E os dois começam, cada um mordendo um pedaço do pão e se beijando. E ficam naquele maior love. Aí eles vão para uma reunião.
Quando eles saem, eles percebem que o Pete tá com a meia, que o Porsche tá com a meia do Kim e o Kim tá com a meia do Porsche. Mas eles vão pra essa reunião que é uma cena. Essa cena já vem repercutindo, olha, na internet faz tempo. Desde quando anunciou essa série, desde quando saiu o trailer, desde quando a série começou a passar. Que é a cena em que eles estão numa mesa, o Kim tá sentado e tem os guarda dele, tá tudo ali, ele tá fazendo uma reunião com o pessoal dele. E o Porsche leva o pé dele no meio das pernas do Kim e começa a fazer uma, sabe, seduzir ele ali com o pé, fazendo carinho, e aí ele vai ficando descontrolado, né? E aí vai dando uma excitação nele, ele soca a mesa assim com tudo e dá um grito, aí todos os funcionários dele, tudo já saca a arma achando que tá acontecendo alguma coisa, e ele: é muito boa a sua ideia, mas ninguém tinha dado ideia nenhuma. Aí ele acaba com a reunião e ele vai pro quarto e leva o Porsche e o Zen, que é o Pert, que eu tô brava com ele nessa série. Todo mundo sabe que eu amo o Pert, mas eu tô com vontade de tapear ele aqui. Que ele implica muito com o Porsche. Ele vai junto, ele dispensa ele, fala pra ele que o Zen pode ir porque ele vai castigar o Porsche. E eles entram no quarto, só que eles já entram, tipo, arrancando camisa, arrancando gravata, arrancando colete, e tirando calça, e joga na mesa, derrubando as coisas, e bate na parede, cola na janela, e lambe pescoço. E o outro que tá lá fora, o Zen, acha que ele tá batendo no Porsche, mas ele não tá batendo, não desse jeito que você tá imaginando, meu filho. A surra que ele tá dando não é essa. E aí vem o Big, que alguém, por favor, meu Deus, até o fim dessa série alguém tem que jogar esse rapaz no precipício, eu não aguento ele. Ele chega e pergunta o que tá acontecendo, aí eles escutam o barulho, ele fala que o Kim tá dando uma lição no Porsche. E eles dão risada, achando que o Porsche tá sofrendo. E saem, e os dois ficam lá no maior love no quarto. E aí a gente vê o irmão do Porsche, o Shai, tá dormindo na casa dele. Aí toca o telefone, é o Wiki. Eu vou falar Wiki por causa que se eu chamar ele de Kim pode confundir algumas pessoas, tá? Que são dois Kim. Aí o Wiki pega e liga pra ele fala assim que pra eles ensaiar naquele dia. Ele diz que ele vai encontrar ele fala que não, que tá alugada a sala que eles vão, que ele vai pra casa dele. Aí a casa tá uma zona, é roupa pra todo mundo é lado, é pacote de salgado, é comida no chão, é salgadinho, é uma zona, tá suja a casa. E aí ele começa a catar as roupas e fala pra ele que na casa dele não dá, porque na casa dele foi cortada a energia, só que aí o Wiki fala pra ele, bom, eu posso entrar e te ajudar, que eu tô aqui no portão. Aí ele olha pela janela e ele vê que o Wiki tá vendo ele limpar a casa. Aí ele abre o portão pra ele, ele entra, aí ele fala, ai meu irmão, vive sujando as coisas. Só que o Wiki sabe que o irmão dele não tá ficando na casa. E aí ele dá pra ele um violão. E ele fala pra ele assim, é pra mim? Ele fala, é. Ele, você tá me emprestando? Ele, não, eu estou te dando. E daí ele fala assim, o Shai fala que ele não pode aceitar. Mas quando ele vai explicar, o Wiki fala que precisa usar o banheiro. E ele explica onde que é, que ele tá subindo, ele lembra do quarto dele, ele corre lá e tranca. E ele vai pro banheiro, aí eles estão ensaiando lá fora, o Wiki inventa uma história de que tá com fome. Pede pra ele buscar macarrão pra eles. Ele sai e ele vai no quarto que ele trancou. E quando ele chega lá, ele abre, não tem nada, é o quarto do Shai. Só que ele vê que na parede, tem um cantinho na parede assim, que tem um monte de fotos dele, do Wiki. Tem a camisa que ele assinou, então ele percebe que o Shai gosta dele. Aí ele volta pra fora, a hora que o Shai chega com a comida, ele fala assim que tem uma tarefa pra ele. Ele fala o quê? Ele fala que é pra ele escrever uma música de amor. Aí ele fala, uma música de amor? Ele é. E ele fala pra ele assim, que se ele já se apaixonou. Aí ele fala que, então você nunca se apaixonou. Ele, não, mas você gosta de alguém agora? Ele fala que sim. Aí o Wiki pergunta pra ele como é a pessoa que ele gosta. Ele diz que essa pessoa é legal, é muito boa com instrumentos, é um músico muito bom e é muito gentil. Aí ele fica todo feliz que ele tá falando dele. E aí ele fala, dá um sorrisinho e fala pra ele, tá bom, agora come. E diz que quer ouvir. Ele fala, quero muito ouvir essa música. Só que eu fico brava com o Wiki e ao mesmo tempo eu amo o Wiki, mas eu tenho um conflito de emoções com ele. Porque eu fico brava porque ele tá brincando com os sentimentos do Shai, que é um fofo esse garoto. E ele é fofo na vida real também. Quando estavam fazendo as gravações dessa série, dessa cena na verdade, ele não conseguia lembrar as falas, gente. E ele começou a chorar horrores. O diretor acalmou ele. O Jeff, que é o Wiki, acalma ele, fala que ele tá indo muito bem. É até bonitinho, o Jeff ainda faz uma piada pra ele, fala assim, fica tranquilo, você não errou uma coreografia do BTS, você só esqueceu a letra. Porque ele é o Shai é apaixonado por BTS, tá? Ele já falou isso várias vezes. E ele é extremamente tímido na vida real, mas ele é um tímido num grau master.
os meninos da série tá ajudando ele a se abrir mais. Principalmente o Jeff, nas entrevistas. Tá ajudando ele a conversar, tá tentando fazer ele perder um pouco da timidez, até porque ele entrou pro ramo dos BL, da televisão, então ele precisa começar a tentar falar mais, né, nas entrevistas. Então ele tem ajudado bastante ele. E é bonito você ver o jeito que ele acalma ele pra conseguir gravar a cena. Aí volta pro Porsche, que vai lá no bar da amiga dele, e ele tá conversando, ela fala que ele tá apaixonado. Aí ele fala que sim, aí o amigo dele fala que ele tá apaixonado pelo Kim. Aí ele, como você sabe? Ele fala, o colega de trabalho dele, quando ele foi lá da sua casa aquele dia, a gente percebeu que vocês são apaixonados. Aí ele fala pra ela, é aquele velho diálogo que sempre tá tendo em BL, que também eu acho interessante. Ele fala pra ela que nunca esteve nessa posição. Ele nunca namorou um cara. Então ele não sabe onde levar ele, como fazer um encontro com ele. E ele também nunca soube como fazer um encontro, porque o máximo do encontro que ele conhecia era levar as mulheres pro beco atrás do bar. Era só o que ele fazia, resumindo. Ele nunca namorou, ele nunca teve um encontro. E ela fala que existem lugares pra ir e que ele tem que entender uma coisa, que amor é amor. Amor não é gênero, ela fala. Não importa, você ama ele, você está com ele, fique com ele. Então, mas você tem que construir uma relação, não só entre quatro paredes, não só no quarto. Vocês têm que sair, vocês têm que ir no cinema, vocês têm que conversar. E aí ele monta um plano. E ele leva mesmo o Kim. Ele faz o Kim, entram num bar, numa cafeteria, eles trocam de roupa no banheiro, saem, e eles saem de mão dada. Aí o Porsche fica meio assim com as pessoas olhando. Só que aí o Kim segura a mão dele, tipo, oxe, nós temos orgulho de estar junto, rapaz, vambora? E eles vão comer, ele leva o Kim pra comer umas sobremesas, e o Kim nunca tinha comido essa sobremesa. Só que o Porsche quer ficar tirando foto pra postar, e o Kim quer comer. E eles tiram fotos juntos, e eles passam um dia muito bom. À noite, eles estão comendo ainda. O Porsche fala pro Kim que ele planejou um monte de coisa, que deu tudo, embaralhou, tudo deu errado. Só que aí, o Kim fala pra ele que aquele tá sendo o dia mais incrível da vida dele. Ele nunca imaginou que seria tão incrível. Ele fala, verdade? Ele fala, sim. E aí o Kim dá um celular pro Porsche e fala pra ele que tem o telefone dele ali quando ele sentir saudade pra ligar pra ele. Mas tem que ficar escondido porque ele não... Como é que o único guarda-costa que pode ter celular, os outros não? Ou vão achar que ele é um traidor, ou vão suspeitar na hora que os dois tá junto. Eles voltam, na hora que eles estão saindo pra ir embora, o Porsche vê um cara olhando eles. E o homem desaparece. Aí ele fala pro Kim, o Kim fala que não tem ninguém. Aí eles vão embora. Quando eles entram no prédio, lá no condomínio, que é lá um condomínio deles, né? Eles entram num lugar, numa piscina, que tem uma cascata linda, ô cena linda. Aí eles vão se beijar, aparece o guarda, eles têm que sair correndo. Aí eles vão pra uma outra ala que tem piscina também, aí tem guarda também, eles pulam na piscina. E aí os dois começam a se beijar embaixo d'água, tocando a música da série. Foi uma das sequências mais bonitas da série, eu achei, esse momento deles. O lugar, sabe, assim, o cenário é muito bonito, as cores, a cena, a música, ficou tudo muito bonito nessa cena, nessa sequência de cena deles. E no outro dia o Porsche tá no intervalo dele com o Pete, aí o Pete fala que vai subir, o Porsche fala que já vai. Aí ele liga pro Kim, pra saber como é que o Kim tá, tudo que tá com saudade, o Kim fala que também tá com saudade, ele fala, já tô subindo. Ele fala, não, tira uma selfie pra mim sem camisa. Aí ele fala, que? Aí ele só vai tirar uma foto. Quando ele vai tirar uma foto, ele vê o cara de novo que ele viu na noite passada. E aí o cara some, ele tenta ir atrás, mas não acha. Aí o Pete chama ele sobe. E ele fala pro Pete, Pete, tem alguém seguindo o seu Kim. Ele fala, como você sabe? Ele fala, tem um homem seguindo ele. Aí ele desenha. Gente, o desenho dele é horrível. O Pete ainda fala, olha, se eu encontrar uma pessoa que é igualzinha esse desenho, eu corro porque eu fico com medo. É horrível o desenho que ele fez. E ele fala que realmente tem essa pessoa. Aí o Pete fala assim, pode ser algum dos ex, olha só, algum ex, alguém que o seu Kim deu fora, não quis se envolver e tá seguindo ele, por ciúme. Aí eles decidem invadir o quarto do Kim. Desculpa, gente, eu tô gripada. Na verdade, eu estou gripada não, eu estou com a minha asma atacada e consequentemente minha rinite está atacada, então tranca tudo aqui, fica difícil falar às vezes. E aí eles vão invadir o quarto do Kim e o Porsche entra, acha o telefone secreto, que é um telefone particular, e tem um monte de... Sabe aquela lista de contatinho? Pois é, ele vê que o Kim tem um monte de cara. E aí ele fica falando, nossa, seu pervertido, nossa, seu sacana, você vai ter que apagar tudo isso. Olha o ciúme. E aí ele derruba um porta-retrato, e atrás desse porta-retrato, atrás da foto, tem uma outra foto.
E o Pete fala pra ele que o Kim tá chegando. Então ele só pega a foto, esconde. E aí ele dá uma disfarçada. Na hora que o Kim entra, ele fala, surprise! Aí o Kim se assusta, fala, que é isso? Ele, eu senti sua falta. Aí ele já aproveita pra dar uma namorada. Chega no quarto dele, todo granguenhado, a roupa. O Pete acha que o Kim bateu nele. Mas não sabe que eles dois estavam namorando. E aí ele tira a foto e fala que ele achou... É esse o cara que está seguindo o Kim. Aí o Pete fala, tem certeza? Ele fala, tenho. Aí ele fala, Porsche, esse é o ex-falecido do Kim. Não tem como ele tá te seguindo. Aí ele, hã? Ele é, a não ser que seja um fantasma. Pra que ele foi falar isso? No outro dia o Porsche tá ajoelhado lá na porta da casa, esperando o monge passar. Porque ele quer fazer as preces dele, as oferendas dele, as preces e as orações. E pedir pra que ele proteja pro fantasma sumir. Que ele acha que é um fantasma que tá seguindo ele. E o monge dá pra ele um amuleto. Um amuleto que chama amuleto fálico. Acho que fala assim que fala. Acho que é assim que fala. Fálico. Acho que é. Eu vou tentar pôr foto aqui pra vocês saberem o que é esse amuleto. Que é um membro masculino da genitália do homem. Esse é o amuleto que ele dá pra ele. Nunca vi dizer que esse tipo de amuleto espanta fantasma, mas lá na Tailândia, ao que parece, espanta. Aí, ele, de noite, ele pergunta pro Pete o que ele vai fazer. O Pete diz que vai assistir filme com o Tan. Ele, deixa eu ir também? Ele fala, não, você não gosta de assistir com ele? Ele, não, eu amo assistir com o seu Tan. Ele tá com medo, gente. E aí ele vai, só que chega lá, ele é o único que está apavorado demais. Ele não para de gritar, ele chega a dar uma voadora nos outros meninos, no Tum, que tá levando as coisas. E aí chega uma hora que o Tan se estressa com ele, joga ele pra fora do quarto e tranca a porta. E ele fica implorando pra deixar ele entrar. Aí ele vai pro quarto dele, ele senta em cima do controle, a TV liga, ele fica com medo. A lâmpada começa a piscar, ele fica com medo. Aí ele liga pro Kim, apavoradíssimo. Ai, Kim, o que você tá fazendo? Aí o Kim fala que tá fazendo, ele, não, estou com saudade de você, vamos fazer alguma coisa? O Kim diz que não pode, e desliga, aí ele fica apavorado. E ele escuta alguém na porta. E ele lembra do que o homem falou, que quando o fantasma chegasse, era pra ele recitar um cântico 3 vezes e jogar o amuleto. E ele faz isso, só que quando ele joga, acerta no Kim, que levanta com o negócio. Imagina a cena, um negócio... Uma genitália masculina de madeira, parecendo um consolo, na boca do Kim. E o Kim xingando ele com aquele negócio na boca. Aí depois eles vão pro quarto do Kim, e aí ele fala, você tem certeza disso, Porsche? Ele, tenho, é o seu ex-fantasma que tá me seguindo. Ele deve estar com ciúme, porque a gente tá junto. Aí ele fala, impossível ser por isso. Ele fala, como assim impossível? Ele fala, primeiro, o Tauan não me amava. E aí o Kim conta pra ele, que o Tauan começou a namorar com ele, só que ele passava informações dele pros inimigos do Kim. Ele era um traidor, ele estava disfarçado para descobrir informações. Ele fala, quando ele descobriu, realmente, ele deu um tiro nele. Só que ele fala, então não tem como ele estar te assombrando por ciúme. Porque ele não me amava. Aí o Porsche vai pra cara dele, tira a foto do bolso e fala, e você? O que é isso aqui? Aí sabe quando fica aquele silêncio e lá no seu interior, o seu anjinho e o seu diabinho, que a gente tem a consciência tem o anjinho e o diabinho, os dois se unem e falam pra você assim, fudeu. Foi isso que aconteceu com ele. Que ele faz aquela cara de tipo, tô morto. Aí ele fala pro Porsche que é só um lembrete do que aconteceu pra ele não cair de novo. Aí o Porsche fala, ah tá, não tem importância nenhuma. Ele, não tem. Então, você pode jogar fora? Ele, posso. Aí o Porsche fala, amassa e joga. Aí ele amassa a foto assim, joga no lixo, depois ele fala pra ele, depois eu pego. E aí eles continuam ali conversando. No outro dia de manhã, o Kim vai junto com o Porsche fazer de novo as honras, a oferenda, os méritos pro monge. E o monge ainda pergunta pra ele, o amuleto resolveu? Ele fala que sim, mas se você quiser eu tenho um maior. Ele fala, não precisa. Aí ele pega e começa a fazer, só falar. O monge começa a olhar assim, sabe? Tipo, eu tô vendo coisa. O próprio monge. Aí, tipo assim, não é um fantasma. Porque o Porsche tá vendo um fantasma, o monge tá vendo um fantasma. O Kim olha e vê o fantasma desmaiando, não é um fantasma. Quando eles olham um toco, que daí o Kim olhou e viu também, né? O cara desmaiou, aí ele fala, Tauan, porque realmente, então
Porsche, você não tá vendo um fantasma. Aí acaba nisso o episódio. Então a gente vai ver no próximo episódio, de sábado, de amanhã no caso, que o Porsche e o Kim vai perguntar, vai interrogar esse rapaz, e ele vai ficar falando sobre como eles eram bem junto na frente do Porsche. E pelo que a gente sabe na novel, o Porsche vai sofrer horrores nessa época. Vai ficar igual a novela mexicana quando o vilão tenta separar a mocinha do mocinho. É bem assim. Eu gosto muito da série, eu falo pra vocês. Eu acho interessante ela trazer algumas pautas, que nem essa do romantização do abuso, eu acho interessante. Eu acho legal a série. É uma série que tá muito bem produzida, é uma série que tá merecendo o reconhecimento que tá tendo. Tudo nela é bem feito. Eles escolheram as localizações muito bonitas. O cenário é bonito. O enredo é bom. Os atores trabalham muito bem. A química entre o elenco é boa. A gente tem que reconhecer isso. É uma série muito bem construída. Não é feita de qualquer jeito, sabe assim, jogou de qualquer jeito, não. Ela tá muito bem construída. O diálogo dos personagens é natural, não parece que eles estão, tipo, robotizados. Kim, você isso. Não, eles falam naturalmente, como se eles estivessem conversando mesmo na vida real. Isso é que é legal dessa série, é naturalidade, sabe? Então, eu tô gostando, a série tá muito boa, eu acho incrível, e eu só queria dar um recado. Olha, agora eu vou falar sério com vocês. Não com vocês aqui, resenheiros do canal e resenheiras, que dão a opinião de vocês de acordo. Vocês concordam com o que eu falo ou discordam, mas vocês colocam de um jeito muito claro, muito educado. Vieram, não uma pessoa, mas mais de uma, na minha rede social, me criticar, mas de um jeito não muito educado, porque eu não gosto do Vegas. Que o Vegas é o melhor personagem da série. Ele é o mais complexo, que o Vegas é o maravilhoso. Tá, ó, minha querida, pra mim, essa pessoa que falou pra mim, essas pessoas que falaram isso pra mim, ó, se o Vegas for o melhor personagem da série, a série é uma bosta. Porque ele é um péssimo personagem. Ele não, o caráter dele é péssimo, ele é um embuste, ele é um psicopata, literalmente. Vocês entenderam? Na cena que ele tá torturando o rapaz, que ele tá com o dente do cara na mão, lá, com cheio de sangue, você vê como ele é psicopata ali. Eu não vou shippar ele nunca com o Pete, eu não vou shippar ele nunca com o Porsche, eu não vou gostar dele. Tá? A partir do momento que você tá gostando dele, então você tem que trazer isso pra vida real. Tira a história de que ele tá na série e coloca na vida real. Você vê no noticiário que o cara fez tudo isso, ele é desse jeito que o Vegas é. E aí você vai gostar dele e não vai gostar da vítima. É assim. Você entendeu? É a mesma coisa que a gente tá sempre, já tá dando hype pro agressor e não pra vítima. Querendo ou não, eu não gosto dele. Você tem que aceitar isso. A pessoa até ainda falou assim pra mim, mas canal A, canal B, canal C, canal D fala muito bem. Acho que o Vegas é um personagem incrível. Sim, o ator tá construindo um personagem muito... O ator tá fazendo um trabalho incrível. Eu gosto do ator fora do personagem Vegas. Eu amo ver ele nas entrevistas, vocês sabiam? Eu rio muito com ele nas entrevistas. Ele e o Pete nas entrevistas é maravilhoso. Ver os dois juntos. Mas eu falo pra vocês, nas entrevistas, os personagens Vegas e Pete eu não gosto. Juntos. Eu gosto do Pete, mas eu não gosto do Vegas. E essa pessoa veio falar pra mim. Porque que eu, um canal pequeno, tava falando mal do Vegas. Sendo que canal de fulano, de ciclano, que é muito maior do que o meu, e já tá aqui há muito mais tempo, fala bem dele, fala que ele é um ótimo personagem. Meu amor, eu estou cagando pra isso. Eu fiz o canal pra me ter a minha opinião. Quando eu decidi montar o meu canal, foi porque eu queria pôr a minha opinião sobre a série. Porque eu via as opiniões dos outros canais, às vezes eu não concordava com aquilo, achava a série uma porcaria, e eles estavam falando que a série era incrível. Então eu quis fazer o meu canal pra me dar a minha opinião. Você não é obrigada a concordar com a minha opinião. Eu não estou falando vocês aqui do canal, eu estou falando que quem falou pra mim na minha rede social, com certeza tá aqui no canal, com certeza vai estar vendo esse vídeo. Então eu não estou falando pra você concordar com a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião sincera e sempre vai ser assim. Vocês gostando ou não gostando. Se eu gostar da série, eu vou gostar. Se eu não gostar do personagem, eu vou falar que eu não gostei do personagem. Eu não vou seguir a manada. Eu não vou ser piolho que eu vou pela cabeça de todo mundo, porque todo mundo tá falando que o Vegas é bom. Pra mim ter mais views no canal, eu vou falar que o Vegas é incrível. Eu não gosto do Vegas.
Pra mim, realmente, tem que jogar ele, o Big, o Caquético, de um penhasco. E daí? É a minha opinião. Eu não gosto. Não queira obrigar eu a gostar, porque... Ah, mas então eu não vou ver seu canal. Não posso fazer nada. Não vou te obrigar a ver o canal. É um direito seu. Só que eu falo pra vocês, o canal eu fiz pra dar a minha opinião sobre o que eu acho, a minha visão de tal série, de tal cenas, de tais personagens. Quem tá aqui no canal, que gosta da minha opinião, que eu vejo muita gente falar isso, gosta porque eu falo realmente o que eu acho. Eu não fico alisando, eu não fico enfeitando, eu não fico elogiando porque os outros estão elogiando. Ah, porque fulano achou bom. Tá. Assim como tem gente que, muitos canais grandes, não gostam de Together. Eu gosto de Together, eu falo muito bem de Together. E daí? Aí você que gosta de Together vai concordar comigo e não vai concordar com outro canal. Mas como o outro canal agora concorda que o Vegas é bom e eu não concordo, o meu canal não tá bom. Vocês entenderam? Foi assim com Love by Chance, quando eu falei da segunda temporada do Love by Chance, que foi uma bosta. Com Tom Chocolate também foi uma bosta. Eu recebi as mesmas críticas. Com Cutpi vieram falar as mesmas coisas pra mim. Então, gente, paciência, é a minha opinião. Eu só queria fazer esse desabafo aqui e explicar que eu não vou gostar do Vegas. Não adianta. E isso não é só com o Vegas, gente. É com qualquer personagem. Se você puxar meus vídeos, você vai ver eu falar isso lá em Love by Chance. Você vai ver eu falar isso lá em History 4. Vocês vão ver eu falar em To Turn Type, pra vocês terem uma ideia. Eu falo isso em Turn Type, que no começo de Turn Type, eu não gostei da atitude que o Turn teve com o Type no banheiro. Quando o Type está tomando banho, ele chega e fica assediando ele. Eu não gosto disso, eu falei isso já. Então, se vocês puxar os vídeos que eu tenho, não é o personagem, não é só com o Vegas, é no geral que eu falo isso. No geral. Vocês entenderam? Eu não vou concordar, eu nunca vou falar que esse personagem vai ser meu personagem favorito. Por causa disso. Então, me desculpa se a minha opinião pra você não está agradando. O máximo que eu posso fazer é falar pra você, não assista as reviews de Kim Porsche. Espera vir outro BL, assiste de Star, assiste de Plus Minus, de outros. Isso não é pra vocês, resenheiros, que eu tô falando, porque tem muitos resenheiros aqui que entendem e diferenciam a sua opinião da minha opinião e continuam assistindo o canal e continuam dando a opinião de vocês, mesmo quando não concordam com o que eu falo, vocês vêm aqui e dão a opinião de vocês de um jeito muito educado, de um jeito muito legal, que a gente até conversa nos comentários sobre isso. Nenhum dos dois, nenhum se ofende, porque eu aceito a opinião de vocês, mesmo vocês gostando ou não. Mas eu não gostei do jeito que falaram comigo lá na minha rede social. Então é por isso que eu tô falando aqui hoje. E não vou mudar o meu canal. Eu não vou sair do canal só porque eu não estou agradando 1 ou 2 ou 3 ou que seja 1000 com a minha opinião. Tá bom, gente? Eu sempre vou falar o que eu acho da série. Eu sempre vou falar se eu tô gostando do personagem ou não. Era isso que eu queria falar pra vocês. Hoje era esse desabafo mesmo. E pedir uma desculpa por, de novo, eu estar sempre atrasada com os vídeos. É que essa questão da saúde tá complicado pra mim. Mas eu vou procurar fazer sempre o possível pra manter tudo em ordem. Tá bom, resenheiros? Então comenta aqui comigo o que vocês achou do diálogo entre o Kim e o Porsche do episódio 6, em que ele pede desculpa pro Porsche. Comenta aqui se vocês também acham que tem que parar mesmo de romantizar essas coisas, de romantizar o abuso nos BLs e nos doramas. Comenta aqui que eu vou responder vocês. Deixa o like, novamente eu peço pra vocês deixar o like, que eu preciso muito pro YouTube ver que o canal tem relevância e indicar pra mais pessoas e ajuda na monetização. Então eu preciso que vocês continuem deixando muito like, muita visualização, se inscrever no canal. Não tá inscrito? Já se inscreve no canal Se Torna Resenheiros. Vocês já vão poder se tornar membros logo logo. Eu vou fazer o grupo dos membros, que a gente vai poder bater papo por lá. Vocês vão conseguir assistir os vídeos antes de eu colocar no canal, quem for membro. Então vai ter tudo isso aqui agora. Eu já tô vendo o dia pra fazer uma live com vocês. Então vai lá, continua se inscrevendo e deixando like e compartilhando muito vídeo com os seus amigos. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.